Às 14h47 de uma quarta-feira no final de agosto, um mensageiro médico entregou um pacote lacrado no Palácio de Kensington com a inscrição "Urgente, somente para os olhos do Príncipe William". Dentro havia um pendrive contendo imagens de segurança do hospital, relatórios de análises laboratoriais e um bilhete manuscrito de uma fonte anônima que dizia simplesmente: "Sua esposa não piorou por acaso. Verifiquei os registros de administração de morfina de 7 a 23 de maio. Alguém queria que ela não respondesse ao tratamento. Alguém com acesso ao palácio". As provas contidas naquele pacote revelariam não apenas interferência no tratamento do câncer de Catherine, mas também o que parecia ser uma tentativa calculada de acelerar sua morte. A descoberta. William estava revisando documentos da duquesa quando seu secretário particular chegou com um pacote lacrado, com uma expressão incomumente grave. "Senhor, isto chegou por canais irregulares", disse ele calmamente. "Alegaram ser de alguém do Royal Marsden. A segurança liberou, mas o senhor deve examiná-lo sozinho." O pendrive dentro continha pastas organizadas com precisão cirúrgica. Datas, etiquetas, evidências. William abriu a primeira pasta, vídeo. Imagens granuladas de segurança preencheram a tela. O quarto particular de Catherine no hospital. Um registro de horário. 2h43 da manhã. Muito depois do horário de visitas, uma figura vestida com um uniforme médico entrou, passou pelos monitores e foi direto para o acesso intravenoso. Sem verificações, sem hesitação. Uma seringa apareceu, a injeção rápida e precisa. 90 segundos depois, a figura saiu, olhando para o corredor. William congelou a imagem enquanto a figura se virava levemente em direção à câmera, mascarada, mas inconfundível. Os olhos, a postura. Camila. Suas mãos tremiam enquanto ele abria a próxima pasta. Análise laboratorial. Os laudos toxicológicos mostraram picos inexplicáveis de morfina durante o mês de maio. Níveis inconsistentes com as prescrições de Catherine. Depressão respiratória. As intervenções de emergência na época foram consideradas complicações. Então, na manhã seguinte, a seringa foi recuperada de um recipiente para materiais perfurocortantes. Resíduos de morfina em concentração letal. Vestígios de DNA no êmbolo. Um laudo do médico legista resumiu o quadro clínico. Administração excessiva deliberada, em um momento que condizia com a intenção de causar uma morte que poderia se assemelhar a uma progressão natural. Uma nota manuscrita seguia, digitalizada e datada. "Sou enfermeira noturna. Vi a rainha consorte entrando no quarto da princesa mais de uma vez. Cada visita coincidiu com uma crise médica inexplicável. Mandaram-me ficar em silêncio. Copiei a gravação antes que desaparecesse. Alguém precisa saber." William encarava a tela buscando uma explicação alternativa. Nada. Não havia nada. A última pasta estava etiquetada como comunicações. E-mails frios, distantes. 2 anos é tempo demais. A instituição precisa de estabilidade. Outra intoxicação por morfina durante o sono poderia parecer natural. Ninguém questiona um familiar preocupado. Premeditação, cálculo, não pânico, planejamento. O telefone de William vibrou. Catherine, sentindo-se mais forte hoje. Caminhou no jardim. Pequenas vitórias. A mensagem quase o destruiu. Ela não tinha ideia de quão perto estivera da morte. Não de câncer, mas de traição. Ele agiu rápido. Primeiro ligou para Anne. "Venha sozinha para Kensington." Segundo, para a segurança. "Preciso de pessoas sem ligação com a casa Clarence agora." Terceiro, para um ex-detetive. Tentativa de homicídio. O suspeito ocupa o cargo mais alto. Então, ligou para Catherine. "Escute com atenção", disse ele mantendo a voz firme. "Não coma, nem beba nada que você não tenha preparado. Não deixe ninguém perto dos seus remédios. E não deixe Camila chegar perto de você. Explicarei em breve. Por favor, confie em mim." E ela confiou. William encerrou a chamada cercado por evidências. A fúria se cristalizou em determinação. Isso não era um escândalo. Era guerra. A conspiração médica. Quando Anne chegou ao palácio de Kensington. 40 minutos depois, William não perdeu tempo com gentilezas. Conduziu-a diretamente ao escritório, fechou a porta e colocou o laptop sobre a mesa entre eles. "Assista", disse ele. A testa de Anne se franziu quando a gravação começou. Primeiro surgiu confusão, depois descrença, e então uma imobilidade rígida e disciplinada quando a figura na tela entrou no quarto de hospital de Catherine. Quando a seringa apareceu, Anne já não estava mais sentada.
Inclinou-se para a frente com os cotovelos nos joelhos e o olhar fixo. Quando o Clipe fez o laço, ela expirou bruscamente. Isto é uma tentativa de homicídio, disse ela finalmente. Sua voz não demonstrava nenhum tremor de choque, apenas a fria certeza de alguém treinada para avaliar a realidade sem hesitar. Isto não é um lapso ou um erro de julgamento. Isto é intenção criminosa, William. Se isto prosseguir, a rainha consorte irá para a prisão. Ótimo, respondeu William sem hesitar. É lá que ela pertence, Anne o observou. Você entende o que isso significa para a coroa? Eu entendo o que significa para Catherine, disse ele. Todo o resto é secundário. Gerald Thornton chegou logo depois, conduzido por uma entrada privativa. O ex-detetive passou 90 minutos revisando as evidências em silêncio, examinando pastas com a precisão de um homem que passou décadas desmantelando redes perigosas. Quando finalmente falou, seu tom era profissional e devastador. Este é um dos casos de tentativa de homicídio mais fortes que já vi. Vídeo, DNA, toxicologia, premeditação documentada. O status do réu complica a logística, não a legalidade. Títulos reais não protegem ninguém de acusações desta gravidade. Anne fez a pergunta que William vinha evitando. E quanto ao hospital? Thornton assentiu. A anotação da enfermeira sugere obstrução. Se os administradores suprimiram relatórios ou alteraram registros para proteger a rainha consorte, isso é conspiração. Precisamos presumir o envolvimento institucional até que se prove o contrário. Como se invocado pelas palavras, o telefone de William vibrou. Uma mensagem da enfermeira anônima. Pedi demissão ontem. Não podia continuar trabalhando em um lugar que valorizava a reputação acima da segurança do paciente. Antes de sair, copiei mais registros. Os incidentes com morfina não foram isolados. 3 vezes a dosagem da quimioterapia de Catherine foi alterada no organismo para níveis tóxicos. Cada alteração ocorreu dentro de 1 hora após a visita da rainha Camila. Os sistemas de segurança da farmácia os detectaram antes da administração, mas alguém estava tentando transformar o próprio tratamento na arma. O silêncio tomou conta da sala. Isso significa que não foi um método isolado, disse Anne em voz baixa. Foi uma campanha. Thornton acessou os registros de acesso do hospital. Se isso for verdade, haverá impressões digitais. Os sistemas médicos registram tudo. Ele digitou as linhas de dados que rolavam na tela com o maxilar tenso. Estou vendo acessos administrativos repetidos aos registros de Catherine a partir de uma conta identificada como escritório de ligação real. Essa conta não deveria ter privilégios de modificação. Quem a estava usando? Perguntou William. Thornton acessou outra camada de segurança. Autenticação biométrica exigida para cada login. Uma pausa e então, suavemente. É ela. 47 logins em 3 meses. Quase todos entre meia-noite e 4h da manhã. 17 deles estão diretamente relacionados a mudanças na medicação ou eventos suspeitos. Anne fechou os olhos por um instante. Alguém no hospital facilitou isso, mais do que facilitou. Thornton disse que concederam privilégios elevados. Não se tratava de acesso oportunista. Era autorização institucional. As implicações foram como um golpe físico. Um dos hospitais de tratamento de câncer mais respeitados da Grã-Bretanha havia concedido poder administrativo a alguém sem qualquer função médica e, em seguida, ignorado os alertas quando a equipe manifestou preocupação. Anne continuou revisando a pasta de comunicações. Então parou. William, disse ela com a voz alterada, você precisa ver isso. Ela virou a tela para ele. E-mails. Não de contas oficiais, mas de contas privadas. Camila, a doença prolongada dela está desestabilizando tudo. Se as complicações acelerassem o processo, seria uma bênção para todos. Charles, precisamos demonstrar apoio. O que tiver que acontecer, acontecerá, Camila. Uma deterioração rápida e aparentemente natural evitaria anos de especulações prejudiciais. Estou apenas garantindo que a natureza não demore demais. Charles, não preciso de detalhes. A possibilidade de negar tudo é importante. Apenas tenha cuidado. William sentiu algo se soltar dentro do peito. Não era ignorância. Não era cegueira. Era uma escolha. Thornton falou com cautela. Isso estabelece conhecimento prévio. Ele sabia que havia intenção de causar dano e optou por não intervir. Isso abre caminho para acusações de conspiração. O silêncio se instalou. Levar isso adiante significava mais do que um processo judicial.
Significava o colapso do que restava do relacionamento de Williams com seu pai. Significava uma crise constitucional sem precedentes na memória recente. Anne quebrou o silêncio. A alternativa seria dizer a Catherine que sua tentativa de assassinato seria abafada porque a responsabilização é inconveniente. William encarou as evidências, os registros de data e hora, os e-mails, a brutalidade silenciosa do planejamento disfarçado de civilidade. Pensou em Catherine no jardim, com a luz do sol no rosto, alheia a quão perto havia escapado por pouco. Vamos prosseguir, disse ele. Contudo, Camila, os administradores do hospital e meu pai. Anne o encarou fixamente. Uma vez que começarmos, não haverá como parar. Ótimo, respondeu William. Porque uma instituição que sobrevive protegendo assassinos em potencial não merece sobreviver sem sofrer alterações. Thornton assentiu. Então agimos rápido. Garantimos a segurança das testemunhas, preservamos as provas, coordenamos as prisões antes que alguém perceba que o cerco está se fechando. William permaneceu de pé, decidido a assumir uma postura rígida e inflexível. O custo pessoal seria imenso, mas a linha considerada impensável já havia sido cruzada por aqueles que se acreditavam intocáveis. Que a crise chegue, disse ele. A justiça não espera pela conveniência. A teia de enganos, a investigação que se desenrolou nas próximas 48 horas, expôs uma conspiração muito mais ampla e perturbadora do que William havia imaginado. Thornton, trabalhando discretamente com antigos colegas de confiança da Polícia Metropolitana, que compreendiam a delicadeza da situação, mas se recusavam a ser intimidados pelo envolvimento da família real, desvendou camada após camada de cumplicidade institucional. No Royal Marsden Hospital, o rastro levava diretamente ao topo. O diretor executivo, Sir Michael Peaton, havia autorizado pessoalmente o acesso de Camila ao sistema de alta complexidade em março, pouco depois do diagnóstico de Catherine se tornar público. Os investigadores recuperaram um e-mail de servidores arquivados enviado à equipe de segurança de TI do hospital. A rainha Camila solicitou acesso administrativo para coordenar o apoio familiar e a comunicação referente aos cuidados da princesa de Gales. Solicitamos que seja concedido à Sua Majestade acesso irrestrito aos registros dos pacientes e aos protocolos de tratamento. Este acesso foi aprovado no mais alto nível e não deve ser questionado. Quando questionado, Peton alegou inicialmente que o acesso se destinava exclusivamente à coordenação familiar e insistiu que não tinha motivos para suspeitar de uso indevido. Essa explicação desmoronou quando os investigadores descobriram e-mails subsequentes que mostravam que ele havia sido avisado repetidamente. Uma mensagem de uma enfermeira sênior em maio era inequívoca. Houve alterações não autorizadas nos protocolos de medicação que foram detectadas pelos sistemas de segurança. Isso sugere que alguém está tentando adulterar o tratamento. Isso requer investigação imediata. A resposta de Peton foi assustadora em sua complacência. Suas preocupações são infundadas. O acesso de ligação com a família real é aprovado no mais alto nível. O que você interpreta como adulteração provavelmente se trata de ajustes autorizados feitos em consulta com a família. Não insista nesse assunto nem o discuta com outros funcionários. Foi covardia institucional disfarçada de deferência. Peton havia recebido avisos explícitos e optou pelo silêncio. Suas motivações ficaram mais claras quando os registros financeiros revelaram uma doação de 5 milhões de libras da Fundação Beneficente Privada de Camila para o hospital em abril, semanas após a concessão do acesso. A conspiração estendeu-se até o palácio. A secretária particular de Camila, Elizabeth Thornhill, facilitou visitas ao hospital fora do horário de expediente, coordenando a segurança para minimizar a vigilância. E-mails mostraram Thornhill solicitando que essas visitas fossem registradas como apoio familiar pessoal, mantendo-as fora dos horários oficiais. Quando uma enfermeira do turno da noite expressou preocupação com a presença de Camila, Thornhill interveio diretamente com os administradores do hospital, caracterizando as visitas como por compaixão e alertando a equipe para não sobrecarregar a família com perguntas desnecessárias. A enfermeira foi efetivamente silenciada até que a culpa a levou a preservar as provas e divulgá-las meses depois. A descoberta mais chocante veio com mandados judiciais financeiros.
Os investigadores rastrearam um saque de 50 mil da conta privada de Camila em abril até um depósito offshore feito no mesmo dia em uma conta pertencente a um cidadão britânico residente na França. O Dr. Marcus Webb, um médico desonrado que teve sua licença cassada por prescrição antiética e recebimento de propinas. As autoridades francesas localizaram Webb e o confrontaram com registros bancários, sob a perspectiva de extradição. Diante das evidências, ele concordou em cooperar em troca de uma redução de pena. Sua confissão foi devastadora. Segundo Webb, Camila o contatou em busca de conselhos sobre como aliviar o sofrimento de uma paciente com câncer terminal, cujo declínio estava se prolongando. Desesperado por dinheiro, Webb forneceu orientações detalhadas sobre combinações e dosagens de medicamentos que poderiam acelerar a morte, fazendo aparecer complicações naturais. Protocolos de morfina, horários de administração durante o sono e métodos para evitar o acionamento de alarmes imediatos. Ele alegou que Camila descreveu um falso consenso familiar e justificou o ato como misericórdia. "Eu racionalizei", admitiu Webb. "Agora entendo que fui pago para fornecer um manual de assassinato." A confissão completou o mosaico de evidências. Camila buscou instrução especializada, pagou por ela, obteve acesso ilícito, manipulou a equipe e administrou as drogas letais por conta própria. Isso não foi um impulso. Foi premeditado, metódico e contínuo. Anne analisou o dossiê completo com William e Thornton. Seu resumo foi clínico. Ela pagou um médico desonrado por instruções. Usou doações para garantir acesso. Orientou a equipe a suprimir preocupações. Administrou pessoalmente doses letais e, quando Charles foi avisado de que algo estava sendo planejado, aconselhou uma negação plausível em vez de impedir. Thornton acrescentou: "Isso se estende do trono à administração do hospital e a profissionais médicos estrangeiros. Precisaremos da cooperação francesa para o caso Webb, acusações contra vários administradores e, por fim, acusações contra a rainha consorte e potencialmente o rei por conspiração e obstrução." William ouviu em silêncio, a dimensão da traição pesando como um oásis em seu peito. Quando falou, sua voz era monótona. "Quanto tempo até que a acusação esteja pronta?" 48 horas para finalizar os mandados e a documentação, disse Thornton. "Depois disso, o Ministério Público da Coroa dá prosseguimento ao caso. Assim que as acusações forem formalizadas, tudo se torna público. Não há como controlar. Camila será presa. Seu pai será interrogado como suspeito. A crise constitucional será imediata." "E se não processarmos?" perguntou William, embora a pergunta já estivesse respondida por si só. "Então a tentativa de homicídio ficará impune por causa de um título", disse Han sem rodeios. "E Catherine será informada de que a justiça era inconveniente." William não hesitou. "Não, processaremos todos eles e deixaremos que a crise constitucional se resolva sozinha depois." A compreensão de Catherine. A decisão de contar a verdade a Catherine foi agonizante. Ela ainda se recuperava do tratamento contra o câncer, ainda estava fisicamente debilitada, ainda lidando com a própria mortalidade como algo imposto apenas pela doença, sem saber que alguém estava ativamente tentando tirar sua vida. William e Anne concordaram que ela tinha o direito de saber antes que se tornasse público, antes que prisões e acusações tomassem as manchetes, antes que sua história fosse deturpada sem o seu consentimento. William encontrou Catherine no jardim do Palácio de Kensington em uma tarde quente de setembro. Ela estava sentada em um banco sob a luz do sol, com o rosto sereno de uma forma que ele não via há meses. A normalidade do momento, os pássaros, as flores tardias, o silêncio tornavam o que ele estava prestes a dizer quase insuportável. "Querida, precisamos conversar sobre algo difícil", disse ele, sentando-se ao lado dela e segurando sua mão. "Algo que tenho investigado, algo que você precisa ouvir de mim antes de qualquer outra pessoa." A expressão dela se fechou. "As crianças estão bem?" "Estão bem", disse ele rapidamente. "Trata-se do seu tratamento, do que aconteceu em maio." As complicações eram inexplicáveis. Ele não foi nada sutil. Mostrou tudo a ela. As imagens de segurança de Camila entrando no quarto do hospital fora do horário de expediente, a seringa, o catéter intravenoso, os laudos laboratoriais com níveis de morfina que deveriam ter sido fatais, os e-mails que documentavam a premeditação, os pagamentos, o acobertamento por parte do hospital, as mensagens do pai dele aconselhando cautela em vez de intervenção. Catherine assistiu às imagens 3 vezes sem dizer uma palavra. William viu a descrença dar lugar ao choque, depois a compreensão e então a algo mais frio e cortante do que qualquer coisa que ele já tivesse visto nela. "Ela tentou me matar",
disse Catherine finalmente. Não era uma pergunta, era uma conclusão. Mais de uma vez, ela pesquisou sobre isso, pagou por instrução, usou minha doença como pretexto e seu pai sabia. Sim, disse William. Tudo está documentado. A única razão pela qual você sobreviveu é porque os protocolos de segurança detectaram parte disso e porque seu corpo suportou o que não deveria. Catherine se levantou, deu alguns passos e se virou. Em seus olhos, ele viu o momento em que a ficha caiu, que sua sobrevivência não era o plano, que sua confiança havia sido explorada, que a família com a qual se casou havia protegido a pessoa que tentava acabar com sua vida. A parada respiratória, disse ela lentamente. A UTI. Quando me disseram que era uma reação à quimioterapia, não era câncer. Não, disse William. Isso foi envenenamento. Ela se sentou novamente, não por fraqueza, mas pela força avassaladora da traição. Eu a convidei, disse Catherine em voz baixa. Agradeci. A defendi quando os funcionários pareceram desconfortáveis. Achei que ela estivesse preocupada comigo. William a abraçou enquanto seu corpo tremia de raiva e tristeza. Nada disso é culpa sua. Você confiou em alguém que se apresentou como família. Essa confiança foi usada contra você. Catherine se recompôs e olhou diretamente para ele. O que acontece agora? Vamos processá-la, disse William. Sem proteção, sem atrasos. Acusações serão formalizadas. Os administradores do hospital serão processados. Meu pai será investigado. Isso vai a julgamento. Ela absorveu a informação sem hesitar. Ela compreendeu as consequências, o colapso dos relacionamentos, o choque constitucional, a tempestade midiática, e compreendeu algo mais com a mesma clareza. Nada disso superava a responsabilidade. Quero depor, disse Catherine. Você não precisa. Sim, eu quero, interrompeu ela. Se eu não depuser, isso se torna uma crise abstrata sobre instituições e sucessão. Se eu depuser, continua sendo o que é. Tentativa de homicídio. Uma mulher tentou me matar enquanto eu lutava contra o câncer. E contarei ao júri como me senti ao agradecê-la pela preocupação enquanto ela me envenenava. William examinou o rosto dela, vendo uma determinação fortalecida pela sobrevivência. Será brutal, disse ele em voz baixa. O câncer também foi brutal, respondeu Catherine. Quase morrer porque alguém decidiu que minha vida era inconveniente também foi brutal. Não permitirei que ela se esconda atrás de títulos. Não permitirei que isso seja suavizado por um erro de julgamento. Ela pegou a mão dele novamente, apertando-a com uma força inesperada. Sobrevivi por um motivo, e se a justiça faz parte desse motivo, então comparecerei ao tribunal e garantirei que isso seja visto claramente. William assentiu com a garganta apertada. Naquele momento, ele compreendeu algo com absoluta clareza. Catherine não estava apenas viva, ela era inabalável. O confronto. Antes que as acusações se tornassem públicas, William exigiu uma última reunião no castelo de Windsor. Ele próprio, Catherine, Charles e Camilla, sem assessores, advogados ou intermediários presentes. Funcionários do palácio tentaram impedir, alertando que o confronto poderia comprometer o processo e destruir o pouco que restava da família. William recusou. Catherine o apoiou. Se a verdade os marcasse para sempre, eles a enfrentariam diretamente, sem rodeios ou cerimônias. Charles e Camilla chegaram esperando algo diferente. Talvez uma discussão sobre sigilo, talvez um apelo à discrição. Entraram na sala de Carvalho e encontraram William e Catherine já sentados. Entre eles, havia uma disposição precisa de evidências, imagens de câmeras de segurança, laudos laboratoriais, e-mails impressos, registros financeiros, cronogramas anotados com a caligrafia impecável e implacável de William. A mesa parecia menos um ambiente familiar e mais uma peça de acusação. Charles franziu a testa. O que é tudo isso? William não se levantou. Isto, disse ele calmamente, é a prova de que sua esposa tentou assassinar a minha e a prova de que você sabia o suficiente para impedi-la e escolheu não fazê-lo. Ele abriu o laptop. A gravação começou, granulada, inconfundível. Uma figura entrando no quarto de hospital de Catherine após o horário de visitas. A pausa junto à cama, a seringa, o catéter intravenoso, o clipe preso. Charles empalideceu, a cor sumindo de seu rosto. Camilla manteve a compostura, mas suas mãos se agarraram aos braços da cadeira até que seus nós dos dedos ficaram brancos.
Isso é absurdo, disse Camila. A qualidade da imagem é péssima. Poderia ser qualquer um. É você, disse Catherine baixinho. Reconheço seus movimentos. A pulseira que Charles lhe deu está visível nas imagens ampliadas. Seu DNA está na seringa. Os registros de acesso mostram sua entrada biométrica e o Dr. Webb prestou depoimento sob juramento sobre o dinheiro que você lhe pagou. Por favor, não nos insulte negando isso. William continuou, metódico e implacável. Laudos toxicológicos mostrando níveis de morfina inconsistentes com qualquer prescrição. Registros de medicamentos adulterados. Uma cronologia de eventos respiratórios inexplicáveis. E-mails discutindo a aceleração dessa cronologia. As respostas de Charles foram curtas e evasivas, aconselhando cautela em vez de intervenção. Cada página era lida com um som final suave. Quando ele terminou, o silêncio pesado tomou conta da sala. "Por quê?" perguntou Catherine por fim, com a voz firme. "O que eu fiz para que me matar parecesse razoável." Camila a encarou sem hesitar. "Você estava morrendo", disse ela. "No máximo 2 anos, mesmo com tratamento agressivo. 2 anos de declínio significavam instabilidade, uma compaixão que tornava William incontrolável. Especulações intermináveis, uma monarquia paralisada em torno de uma princesa doente. Sua doença prolongada estava se tornando um fardo para a instituição. "Então você escolheu acelerar as coisas", disse William em voz baixa. "Você escolheu o assassinato como solução." "Eu escolhi a certeza", respondeu Camila, a compostura se quebrando para revelar um raciocínio calculado. Se tivesse funcionado, teria parecido uma complicação natural. Um breve período de luto, depois estabilidade. A instituição seguiria em frente. Suas palavras estavam sendo gravadas. Dispositivos discretamente posicionados ao redor da sala captavam cada sílaba. Charles encontrou sua voz, mas a direcionou a William. "Isso está fora de controle." "Sim." Camila agiu com falta de bom senso, mas envolver as autoridades vai destruir tudo. "Pense nas consequências constitucionais." "Falta de bom senso?" Catherine interrompeu. "Ela me envenenou repetidamente. E você sabia que ela estava planejando me machucar. Você priorizou as aparências em vez de impedi-la. Isso é cumplicidade." "Eu não sabia dos detalhes", começou Charles. "Você não queria detalhes", disse William, citando de memória. "Eu não preciso de detalhes. Tenha cuidado se algo parecer suspeito." "Você fingiu ignorância para se proteger. Isso é conspiração." Charles se deixou abater. "Pensei que ela desencorajaria um tratamento agressivo. Sugeriria cuidados paliativos mais cedo." "Nunca imaginei." "Mas você não perguntou", disse Catherine. "Você não nos avisou. Você escolheu a negação em vez da minha vida." Camila mudou de tática, seu tom se tornando mais frio. "Você não vai processar. Você não pode. A monarquia seria destruída. William, você quer que George cresça, sabendo que seu avô foi julgado por conspirar na morte de sua mãe?" William se levantou e ofereceu a mão a Catherine. "Quero que meu filho saiba que a justiça importa mais do que a conveniência, que o poder gera responsabilidade, não imunidade. Você calculou que ninguém a responsabilizaria." "Você estava enganada", continuou ele. "Preciso e definitivo. Em 6 horas, os mandados serão cumpridos. Camila, você será acusada de tentativa de homicídio, conspiração, administração de veneno com intenção de matar e obstrução da justiça. Pai, você será interrogado como suspeito de conspiração e obstrução da justiça. O Ministério Público analisou as provas. O processo vai prosseguir." "William, por favor", disse Charles, levantando-se. "Não", respondeu William. "Chega de lealdade acima da lei. Chega de proteger instituições sacrificando pessoas." Catherine falou entre lágrimas que não abalaram sua voz. "Eu te defendi quando outros me alertaram. Eu acreditava que família significava algo. Você usou essa confiança para tentar me matar porque minha morte estava demorando demais. Espero que você tenha tempo para refletir se a conveniência valeu a pena se tornar isso." Ao chegarem à porta, Charles gritou mais uma vez: "Eu sou seu pai!" William hesitou, depois se virou. "Você deixou de ser isso quando escolheu as aparências em vez da vida da minha esposa. A família que você me pede para salvar, você destruiu." Deixaram Camila e Charles sozinhos na sala de carvalho. As evidências ainda estavam espalhadas sobre a mesa, o silêncio se intensificando.
cada um deles agora plenamente consciente de que a próxima batida não seria cerimonial, mas judicial. Justiça e consequências. As prisões ocorreram precisamente às 6h da manhã. Era hora de minimizar a perturbação pública, garantindo que as acusações se tornassem imediatamente inevitáveis. Em Clarence House, detetives da Polícia Metropolitana chegaram com mandados de prisão para Camila e detenção de Charles para interrogatório. No Hospital Royal Marsden, operações simultâneas visavam administradores de alto escalão suspeitos de facilitar a conspiração. Camila foi presa em seu quarto. Estava vestida, serena, e claramente havia previsto esse momento. Mesmo assim, o choque ainda se fez sentir quando as palavras foram lidas em voz alta. As acusações eram devastadoras: tentativa de homicídio, conspiração para cometer homicídio e administração de veneno com a intenção de pôr em risco a vida de alguém. A foto da ficha policial, que vazou posteriormente, não mostrava nenhum dos símbolos da realeza. Sem joias, sem insígnias reais, apenas uma mulher confrontando consequências que ela acreditava serem impossíveis. Charles não foi formalmente preso naquela manhã, mas foi levado para interrogatório como suspeito, não como testemunha. Ao longo de 12 horas de interrogatórios, sua compostura foi se deteriorando gradativamente, enquanto lhe eram apresentados e-mails e mensagens aconselhando Camila a ter cuidado, em vez de impedi-la diretamente. Sua defesa se resumiu à repetição. "Eu não achei que ela realmente faria isso", ele repetia sem parar. "Mas você não interveio", responderam os detetives. "Você não avisou seu filho, você não alertou a segurança, você sugeriu uma negação plausível. Isso é conspiração segundo a lei britânica." A reação do público foi imediata e avassaladora. Multidões se reuniram em frente ao Palácio de Buckingham em poucas horas. O clima era tenso. Raiva, incredulidade e a triste constatação de que o status real não havia impedido a prisão. A severidade da punição para Catharina tornou-se um dos assuntos mais comentados no mundo em questão de minutos. A mídia internacional apresentou a história de forma direta e sem rodeios. Não se tratava de um drama palaciano, mas sim de uma suposta organização criminosa dentro da monarquia. A crise constitucional explodiu com a mesma rapidez. Sessões parlamentares de emergência debateram se um monarca sob investigação criminal poderia permanecer no cargo. Juristas reconheceram a fragilidade do sistema, baseado na premissa de que membros da família real jamais cometeriam crimes graves. 3 dias depois, Catherine falou. Em um vídeo gravado no Palácio de Kensington, ela aparecia visivelmente magra, mas firme, sentada no jardim onde William lhe revelara a verdade pela primeira vez. Suas palavras romperam com a abstração constitucional. "Meu nome é Catherine", disse ela, "e eu estava lutando contra um câncer quando alguém em quem eu confiava tentou me matar, não por raiva, mas deliberadamente, por meio de envenenamento repetido, com o intuito de simular a progressão da doença. A pessoa que fez isso ocupava um dos cargos mais altos deste país. A pessoa que sabia e não impediu o crime tinha a responsabilidade mais alta. Ela deixou claro por que testemunharia. Este caso não se trata de preservar instituições. Trata-se de saber se pessoas poderosas podem tentar cometer um assassinato e escapar da responsabilização porque a justiça seria inconveniente. Minha vida importa. Todas as vidas importam." A declaração foi vista mais de 200 milhões de vezes em 2 dias. Seu poder veio da recusa em buscar o espetáculo. Ela humanizou o crime. 9 meses depois, o julgamento começou sob um esquema de segurança sem precedentes. Camila enfrentou 8 acusações. Charles foi acusado de conspiração e obstrução da justiça após um longo debate jurídico. As provas eram esmagadoras. Imagens de vídeo, DNA na seringa, registros financeiros que comprovavam subornos, depoimentos de funcionários do hospital e o próprio depoimento de Catherine, que durou 6 horas, descrevendo sua confusão, medo e a sensação de traição. O júri deliberou por 4 dias. Camila foi considerada culpada de todas as acusações e sentenciada a 25 anos de prisão. O juiz citou abuso de poder, vulnerabilidade da vítima e intenção premeditada como fatores agravantes. O veredicto de Charles foi de culpado por conspiração. Sua sentença de 12 anos foi em grande parte simbólica. Dias depois, ele abdicou.
A ascensão de Guilherme Pinto ao trono ocorreu não por meio da morte, mas sim por condenação, um fato inédito na história britânica moderna. Sua declaração de posse foi breve e inequívoca. A monarquia sobrevive não por estar acima da lei, mas por estar sujeita a ela, disse ele. Títulos não conferem imunidade. Catarina, eventualmente, retornou à vida pública, defendendo a segurança dos pacientes e a transparência médica. O Royal Marsden passou por uma completa substituição de liderança e uma reforma sistêmica. As crianças foram informadas da verdade, não com delicadeza, mas com honestidade. A monarquia que emergiu era menor, desprovida de ilusões e rigorosamente comprometida com a prestação de contas. O apoio público não desmoronou. Pelo contrário, fortaleceu-se. A justiça não poupou a coroa. Ela atestou e exigiu mudanças. O colapso da certeza real tornou-se um acerto de contas moral. A tentativa de assassinato de Catarina e a conspiração que a permitiu marcaram um ponto de virada decisivo, provando que o poder não pode se sobrepor à justiça. A sobrevivência e o testemunho de Catarina mantiveram o custo humano no centro de uma tempestade constitucional. A escolha de Williams foi inequívoca. A lealdade termina onde os crimes começam. A monarquia emergiu transformada, menos protegida, mais responsável e, em última análise, mais legítima. A lição foi clara e universal. Nenhuma coroa é pesada o suficiente para proteger atos ilícitos, e a justiça responde apenas às provas, à lei e à igualdade de todos.